Olá pessoal, aqui quem fala é o Fábio do canal 3ds CNC, trazendo mais um vídeo para a nossa série Banco de Dados para a Web. E nesse vídeo eu estarei falando sobre relacionamento entre tabelas, ok? Então vamos lá começar a trabalhar. Primeiro, vamos dar apenas uma analisada aqui no que nós temos. Nós temos 5 registros, né? Nós temos aqui o 1, 2, 7, o 6 e o 8, então são 5 registros. Vamos imaginar que essa tabela de usuários ela está aqui com o cadastro das pessoas que estarão logadas, né, no nosso site. Vamos imaginar que estes são os administradores do nosso site. Então, tem aqui o e-mail deles e tem aqui a senha de cada um deles também. Tá legal? Nós vamos criar agora uma outra tabela e eu vou chamar essa tabela de postagens, tá bem? Então eu vou clicar aqui no SQL e aí eu vou criar aqui a nossa tabela de postagens. Então, create table, tb underline post. Post ficou legal. Vamos abrir aqui os parênteses e colocar também os campos aqui na parte de dentro. O primeiro campo vai ser o id post. É do tipo inteiro. Vai conter aqui até 5 caracteres. Na parte das restrições, que é nesse lado aqui, o lado direito, nós vamos colocar auto underline increment, ou seja, os números serão incrementados de forma automática e serão inseridos de forma automática. Auto increment, dá um espaço. Esse id post é a nossa chave primária, tá bom? Então, primary key. Lembrando que quando eu coloco primary key, eu estou dizendo que esse campo da minha tabela é o campo índice, é o campo mais importante, onde os dados não serão repetidos. Tá? Então, vírgula, vamos ao nosso segundo campo. Eu vou colocar aqui título. O tipo vai ser varchar. Nesse título, eu vou permitir até 60 caracteres e não poderá ficar vazio. Por isso, eu coloco nas restrições not null. Aqui embaixo eu terei o texto, também vai ser do tipo varchar, e eu vou permitir até 140 caracteres. Caso você queira um pouco mais, você pode também colocar um pouco mais aqui, mas 140 para fazermos esses testes está bom. Vamos colocar também not null, e aí vamos colocar só mais uma coisinha aqui. Para identificar qual foi a pessoa que fez essa postagem, nós vamos colocar aqui o id user. E o que é o id user? O id user é a chave primária da nossa tabela de usuário. Veja, se eu abrir aqui, quer ver? Aqui é a tabela de usuários. Olha só, eu tenho aqui ó, id user. Tá? Esse id user é a chave primária da tabela usuários. Ok, deixa eu minimizar isso aqui. E o que nós vamos fazer? Eu coloquei o id user aqui porque eu quero criar uma relação dessa tabela com a tabela de usuário. Tá bom? E aí, quando eu colocar o número daquele usuário que fez a postagem, né, na verdade, o que eu estou fazendo? Eu estou relacionando a postagem àquele usuário. Imagine que o usuário com o código número 1 fez uma postagem. Então, quando eu coloco aqui na tabela de postagens o número 1, eu identifico quem fez a postagem. Tá bom? Veja só. Eu coloco id post, o tipo, que é inteiro, quantidade de caracteres que eu estarei permitindo é 5 também, e aqui eu coloco not null, ou seja, não pode ficar vazio, tem que ser preenchido também. Não sei se você tem essas ideias já bem definidas, mas quando queremos criar uma relação entre tabelas, é muito importante você saber da existência das chaves primárias e das chaves estrangeiras. Para ficar um pouco mais fácil para você entender, a chave primária, que eu coloquei aqui também, está vendo? O id post, ela define o campo mais importante, né? O campo índice da tabela. Quando eu pego uma chave primária de uma tabela, por exemplo, a tabela de usuários, e eu levo essa chave primária para uma outra tabela, eu passo a chamar
essa chave de chave estrangeira. Então fica mais ou menos assim. Na sua própria tabela, o ID user é conhecido como chave primária. Em uma outra tabela, que não é a sua, o ID user é conhecido como chave estrangeira. Tá? Imagina só, você como um bom brasileiro, você saindo daqui e indo para um outro país, por exemplo. Então, aqui no seu país, você é a chave primária, ok? Quando você vai para um outro país, você não se torna estrangeiro? É mais ou menos a mesma coisa. Então, você estando em um outro país, né, você representa o Brasil, o seu país. Aqui é a mesma coisa. Quando eu tenho uma chave primária que sai de uma tabela e vai para uma outra, o que acontece? Ela passa a se chamar de chave estrangeira. Tá bom? Semelhante ao que acontece quando você sai do seu país e vai para um outro. No seu país você é primário, no outro você é estrangeiro. Tá bom? É só para a gente poder entender, foi só uma explicação razoável para a gente poder chegar numa ideia legal para trabalhar. Tá bem? Então, ID user aqui é chamado de chave estrangeira. Legal. Para criar a relação entre as tabelas, é muito importante você colocar essa informação aqui. Ó. Veja, vírgula, e aqui embaixo eu coloco foreign key, que traduzindo seria chave estrangeira, aí eu abro parênteses. Dentro do parênteses, eu falo o nome da chave estrangeira, ID user. É muito importante que você tenha definido anteriormente, olha, ID user, esse é o tipo dele, not null. Aqui eu apenas identifico, aqui eu estou fazendo a relação entre as tabelas. Então, a chave estrangeira ID user, ela vai referenciar a tabela de usuário, mais exatamente o campo ID user. É assim que acontece a nossa relação entre as tabelas. Então, a chave estrangeira ID user está referenciando ou está representando a chave primária da tabela de usuário. E aí a relação já está pronta. É só você clicar em executar. Bom, tabela de postagens criada. Agora vamos fazer uma inserção de dados nessa tabela. Mostrar a caixa do carry. Eu posso apagar tudo que eu tenho aqui. O comando é o insert, olha lá, insert into tbpost. Aí vai os campos, né? Então eu tenho o campo título, o que mais? E o campo texto. Opa, está faltando um, que é o campo ID user. Então eu estarei preenchendo esses campos, o título, o texto e o ID user. Com quais valores? Então, values, e aqui embaixo eu abro parênteses. O título, como é do tipo texto, eu faço assim, ó, primeira postagem. Tá um título provisório, tá legal? Então, o título provisório está aí, primeira postagem. O texto, ele me possibilita colocar até 140 caracteres, então eu posso colocar bastante coisa aqui. No entanto, eu vou colocar apenas um trechinho, para a gente não perder muito tempo. Então, uma tabela relacionada tem um número que identifica um registro de outra tabela. Isso. Então, beleza. Eu tenho aqui o título, eu tenho aqui o texto, e eu espero que não tenha passado dos 140 caracteres. E depois eu preciso identificar qual usuário fez essa postagem. Vamos imaginar que foi o Fábio Venâncio. O ID do Fábio Venâncio é o número 1. Então eu coloco aqui, ó, número 1. Se eu já terminei, eu coloco ponto e vírgula, e aí eu já posso clicar em executar. Se tudo estiver feito corretamente, está aí. Você inseriu uma linha, tá legal? E aí, se você quiser agora
utilizar o comando select, select asterisco from tb post, ponto e vírgula, e executando. E aí está o resultado, tá legal? Então espero que você tenha conseguido fazer até aqui. Comenta, curta, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Forte abraço, pessoal, e até lá!